Boa noite, amores. Vamos para mais uma live, um mini coração para vocês. Hoje vamos falar de mais uma personalidade. Vamos trazer aqui para vocês um pouco sobre Abílio Diniz. Uma grande experiência foi para mim essa semana. Mais um aprendizado, mais ensinamentos. E como sempre nós vamos fazer a live com a nossa colaboradora Francilene, que já está. O aprendizado, ele precisa ser de fato compartilhado. Esperando a Francilene. Oi, pessoal! A Rose entrou, maravilha! Francilene, boa noite! Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Você não está me vendo? De jeito nenhum, de novo. Ai, Senhor! Eu estou feliz que eu estou te vendo, mas eu sei que todo mundo também está nos vendo. E olha, resolve isso daí que eu já não sei nem mais de quem que o Instagram tá de birra aqui. Verdade. Mas o importante é que as pessoas estejam nos vendo e nos ouvindo, mas que é ruim a gente falar sozinha, Eu Verdade. sei que também quando o Instagram faz isso comigo. Mas eu estou te vendo, a imagem está ótima. E que bom. a gente está apresentando aqui a nossa personalidade da semana. Francilene, eu gostei muito também. Grande figura, né? Nós vamos falar do Abílio Diniz, mais uma grande personalidade para a gente poder modelar, para a gente poder copiar, para a gente poder se inspirar. E vamos saber aqui quem é o Abílio Diniz. Ele é um dos empresários brasileiros mais influentes das últimas décadas, reconhecido por sua liderança à frente do Grupo Pão de Açúcar, por suas participações em grandes empresas do varejo, como Carrefour Brasil, Casas Bahia, Ponto Frio, Companhia Brasileira de Distribuição, e também na BRF, que nasceu da fusão entre Sadia e Perdigão. O empresário paulista, no caso o Abílio Diniz, ele também estendia a sua influência às esferas do governo, onde trafegava com naturalidade a convite de ministros, assim como governadores estaduais. Eu tive grandes ensinamentos de Abílio, vindos do Abílio Diniz, né? E uma coisa que ele fala que é interessante, Francilene, a gente que está aqui aprendendo a copiar, a modelar, a nos inspirar, ele fala que, de fato, ele fala assim, ninguém me substitui e nem a você. Por quê? Porque nós somos únicos. Isso. Né? Então, ele fala que qualquer um pode fazer o que eu faço, melhor ou pior, né? Qualquer um pode copiar o que eu faço, mas ninguém pode copiar aquilo que eu sou. Então, ele fala, escolha o que você quer ser, né? E ele fala outra coisa que ele fala também é de propósito, né? E ele fala que o propósito dele, principal, é ser feliz, né? E que depois ele se ajusta em torno disso. Mas além de ser feliz, ele fala que é aprender e compartilhar. Eu acho isso maravilhoso, porque é isso que a gente vem trazendo cada dia, né, para esse mundo, né, Francilene, que é o transbordo. E ele fala de felicidade como um estado de espírito, né, que é a principal conquista da vida. Então, ele diz, quando você não está bem em uma área, tente se apoiar nas outras em que você está bem, para ter um equilíbrio, né? E em relação a aprender, ele fala que você precisa se abrir para o novo, saber que não sabe tudo. E isso é humildade.
né? E por fim, ele fala do compartilhar, que é um grande prazer saber que você pode repartir com outra pessoa, sentir que você está fazendo alguma coisa por outra pessoa. Isso é de fato maravilhoso, porque você você não aprende. Quando você aprende, você não está, de algum modo, fazendo isso só para você, né, Francilene? Existe a questão de você compartilhar isso, não é um benefício próprio, né? Então, não adianta você aprender só em benefício próprio. Isso é maravilhoso, porque a gente sabe que tanto o reter demais e o entregar demais, isso tem a ver com escassez. Então, é tão maravilhoso você entender esse equilíbrio, sabe? E, de fato, você poder contribuir com a vida do outro. E você pode fazer isso quando você aprende, obviamente. E quando você entende que não adianta você fazer isso só em seu próprio benefício. Isso é de uma escassez tão absurda, né? E se a gente não elevar o nível, a gente não sai dessa escassez. E a gente precisa sair dela para um nível de abundância e depois para um nível de transbordo, porque aí você consegue atingir a todos à sua volta. E aí, outra coisa que eu achei maravilhoso é quando ele fala sobre o relacionamento com Deus. Que ele fala o seguinte, ele fala assim, que eu posso pedir o que eu quiser para Deus, mas tem duas regras fundamentais. Isso eu achei fantástico. A primeira é o seguinte, o que eu estou pedindo é justo? E a segunda coisa é, eu já fiz a minha parte? Porque, né, Francilene? Porque às vezes você acha que Deus precisa operar um milagre para você deitado na sua cama. Não, meu filho. Isso não vai acontecer, porque milagre, ele é um bônus. Ele chega com você em movimento, assim como a sorte, assim como a oportunidade. Você precisa estar preparado, você precisa estar em movimento, você precisa estar executando, fazendo, realizando, né? Então, eu acho isso perfeito para você saber filtrar o que você pede. Isso gera em nós uma grande consciência, né, Francilene? Então, eu achei isso maravilhoso. Então, ele fala que ele sempre soube separar muito bem aquilo que ele pode pedir e aquilo que ele não pode pedir, né? E tem duas coisas que ele pede, assim, básicas. Protege minha família, minha saúde. Por quê? Porque ele sabe que ele faz a parte dele. Ele tem bons hábitos, ele tem um bom estilo de vida. Então, ele pede, protege a minha saúde e protege a minha família. O resto, ele corre atrás, o resto, ele corre, ele ajusta também em torno disso. Então, eu acho fantástico você ter essa consciência do que você pede, né? Para você não ficar sempre um eterno pedinte, né? Como se você quisesse as coisas sempre caindo realmente do céu. E a gente precisa ter, de fato, consciência, né? E ele fala também que da forma como a gente cresce, né, Francilene? Que a gente cresce muito mais no sofrimento, na tristeza, porque ou você cresce ou você perece. E assim, para finalizar um pouco e você complementar para a gente, ele fala muito do autoconhecimento, né, Francilene? Porque se você não tem conhecimento de quem realmente você pode se tornar o seu maior inimigo. E a gente precisa entender um pouco do que seria isso, né, de autoconhecimento, porque o autoconhecimento sempre foi essencial para que, no caso dele, para que ele entendesse o que era preciso para ser feliz. Então, se você não tem um conhecimento sobre si mesmo, fica difícil identificar quais são as suas características mais marcantes, os seus gostos, as suas inclinações, os padrões de comportamento. Então, de fato, é necessária para isso uma investigação individual.
né? Então, o autoconhecimento se refere ao conhecimento dos pensamentos, das crenças, dos valores, dos objetivos, dos sonhos, dos alvos, né? Então, envolve a reflexão, ele tem algumas histórias quando ele fala, essa questão assim do ser justo, quando ele pede, né, Francilene? Em uma das entrevistas que ele teve no programa do Thiago Nigro, Thiago Nigro até perguntou em relação a ser justo, né? O que ele acha, assim, como ele avalia o que ele já passou, assim, né, de adversidades, né? Como ele já teve perda do filho, né, Francilene? Como ele fala que ele já foi sequestrado, mas nada se compara à dor de perder um filho, né? Que a vida precisa seguir, que precisa continuar, que ele precisa cumprir com suas obrigações, com a sua responsabilidade. Mas é claro que a vida não vai ser mais igual. Mas ele sabe que ele precisa seguir. Quando ele fez a pergunta dos vários outros acontecimentos, ele deu, inclusive, esse exemplo de quando ele foi sequestrado. Olha que maravilha, Francilene, para a gente fazer uma reflexão sobre as nossas atitudes. Ele falou que toda a família, os filhos, enfim, todos eles tinham segurança, todos, menos ele. Por quê? Porque ele achava, porque ele era forte, porque ele sabia atirar, porque ele sabia lutar, ele não precisava disso. Então, ele considerou o quê? Que ele não fez a parte dele. Então, olha que fantástico, ele poderia achar isso uma super injustiça pela pessoa que ele é. Por quê? Porque ele é uma pessoa, Francilene, que ele faz muito pelo esporte, que ele continua trabalhando, que ele preza pela família, ele tem 6 filhos, ele vive a vida, ele já fez 2 livros, ele faz palestras, ele é preocupado com os vulneráveis, com quem precisa de atenção, com o país, né? Ele tem vontade de contribuir com o país, com as pessoas, e inclusive na pandemia ele fez mais de 70 lives, e ele inclusive contribuiu não só com dinheiro, mas com trabalho, ele entregou cestas básicas nas favelas. Então, ele tem essa contribuição com o mundo, ele tem essa preocupação. Então, ele poderia considerar um monte de coisa, só que ele achou o seguinte, que ele não fez a parte dele. Que ele praticamente é como se ele tivesse dado assim de bandeja, entende? Então, eu achei essa questão dele maravilhosa, para que a gente comece a ter um olhar diferenciado sobre o que acontece conosco, em vez da gente sempre culpar, né, Francilene? Sempre delegar as responsabilidades. E que a gente precisa, sim, ter cuidado com a forma como nós nos expomos. Enfim, eu achei isso maravilhoso. Então, outra coisa que ele também nos traz, que é muito importante, é sobre a espiritualidade, que ele fala que a grande força que ele tem é a fé em Deus. Então, a gente sabe que nós estamos cercados e a gente precisa se fortalecer em todos os aspectos, né, Francilene? Físico, emocional, espiritual. Eu acho que isso é a grandeza de tudo. E foi isso que eu trouxe assim, para mim de relevante, né, para a gente compartilhar aqui para os nossos seguidores. É isso aí. E pode contribuir agora com a sua parte. É uma figura de coragem, de energia, de superação, né? Esse cara aí, o Abílio Diniz, eu já tinha escutado falar, mas assim, quando ele conta a história da infância, que sofreu muito bullying porque era gordinho, e depois ele entra no esporte, na luta, e para aprender a se defender, e depois gera nele uma grande violência que ele tem que tratar isso depois, né? Mas assim, quando ele fala do temor a Deus que ele tem, porque apesar dele ter as inteligências, ele mesmo não se considera inteligente, mas ele acredita que ele foi lá e fez, e ele tem essa fé que ele coloca sempre em Deus. Ele diz que na hora nós temos que conceber Deus, né, como essa figura que está sempre em todas
as situações da nossa vida, né? As pessoas, elas confiam em Deus e em si. Ele precisa confiar em Deus e ver que essa figura que está sempre ali, em todas as horas da nossa vida, no trabalho, no lazer, na família, né? E às vezes, quando nós pedimos as coisas a Deus, e ele fala, interessante, que se Deus demora em atender, é porque ele tem um propósito de fazer a nossa fibra espiritual endurecer, se tornar mais forte. E às vezes nós pedimos, como ele falava, às vezes ele pede, será que se meu pedido é justo? Será que realmente... Né? Porque o que é justo? O que é ser justo? É se ajustar à vontade de Deus. Será que isso é da vontade de Deus? Será que isso que eu estou pedindo? Então, e ele fala que às vezes Deus demora é porque ele tem um propósito, né? Em endurecer as nossas fibras espiritual, por meio da espera, porque nós vivemos num mundo em que nós não queremos mais esperar, tudo é imediato, vivemos no imediatismo, então queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito, na hora que nós queremos, e às vezes ele demora porque ele quer fazer um milagre bem maior na nossa vida, né? E diz que as demoras de Deus, elas são sempre propositadas, são sempre de propósito, né? Por isso que nós não devemos forçar uma resposta quando nós pedimos algo a Deus. E Deus, no momento certo, ele responde. E é interessante ele poder falar de Deus dessa forma, né? Porque as pessoas já não falam mais de Deus, já não testemunham né, os encontros pessoais que tem com Deus, já não testemunham aquilo que Deus faz. Já atribui a si o mérito, é porque eu sei, eu posso. Claro que nós temos a nossa parte de fazer, nós não podemos também viver na inércia, esperar que Deus faça tudo, porque tem a nossa parte. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, sempre apoiado nele, e sempre que nós precisarmos dele, temos que recorrer, mas saber esperar também, né? E ele fala muito, muito bem sobre essa questão do saber esperar, do ter atitude, do também saber haver a hora que você deve agir, que cabe a você fazer. Então, isso aí entra muito na questão do pedir o discernimento, a clareza, onde que eu devo agir, onde que eu devo recuar, onde eu devo esperar, né? Então, a fé também, ela consiste nisso. O acreditar em Deus consiste, às vezes, em recuar, às vezes, em esperar e, às vezes, em avançar. Precisamos realmente pedir dele essa sabedoria para saber o momento de agir em determinada situação, porque nem sempre nós agimos, às vezes nós paramos quando nós devíamos avançar, porque nós estamos apoiados em nós mesmos. E então, é bem interessante, né? Nós somos chamados a conceber a Deus como uma presença constante ao nosso lado, em todos os lugares, em tudo, em onde nós estivermos, nós temos que conceber essa presença de Deus, porque ele é um companheiro muito íntimo, ele quer estar perto de nós em todas as nossas decisões. Né, então, é bem interessante, porque não existe fórmula secreta, né? É preciso organização, é preciso disciplina, é preciso fazer a nossa parte para que a gente possa desempenhar cada um os papéis que cabe a cada pessoa, né? Quero dar uma boa noite para a Leia, para a Vanderleia, né? O Jason que entrou ali, a Franciele. Vocês que podem mandar perguntas para a gente, se vocês quiserem, tá? Nós estamos aqui nesse pequeno momento de transbordo, né? Nós estamos fazendo uma modelagem, a cada semana a gente modela uma pessoa. Modelar é adaptar a vida da pessoa para a nossa realidade. Ver o que aquela pessoa superou e ver que é possível. Se ela foi, se ela fez. Então, é possível. Então, são pessoas que dão exemplos de vida, que digno de ser seguido. Então, todas as pessoas têm algo que a gente pode modelar, né, Deise? Às vezes, até nossos inimigos, aquelas pessoas mais que a gente não gosta, que fazem coisas erradas, nós temos coisas para modelar. Podemos modelar o contrário. Eu não gosto do comportamento dessa pessoa, eu vou fazer o contrário disso, eu não vou repetir isso na minha vida. Então, o que nós temos feito nessas quintas-feiras, né? Tem uma personagem que a gente modela. E convido vocês também a escolher pessoas que vocês admiram para modelarem, pessoas que deram certo, pessoas que foram lá e fizeram acontecer,
que a gente se inspire em pessoas assim. Não ficar se comparando com os que estão menos. Ah, eu estou melhor do que não sei quem que nem fez isso. Não, vamos olhar para os que já superaram, para os que já fizeram e encontrar forças para crescer, para seguir adiante. Então, um abraço para a Wanderleia, para todos vocês que estão assistindo, que já entraram, né? E nós estamos modelando o Abílio Diniz, que é uma grande personalidade, um grande empresário que é exemplo de superação, é exemplo para a gente que às vezes duvida que é capaz, que às vezes se apoia em nós mesmos, ele que com toda a sua riqueza, com toda a sua fama, mas ele confia em Deus, ele tem essa confiança. E ele convida a gente a trabalhar duro para ser melhor naquilo que a gente se propõe a fazer. Trabalhar duro, né? O resto virá depois, o resultado virá depois. Precisamos fazer a nossa parte, o trabalho, naquilo que nós nos propusermos a fazer. E eu acho que é isso. Então, é bem interessante a gente poder modelar, ver a pessoa e escutar sobre a pessoa e ir mais profunda. Então, se alguém se interessa de ver a história de vida dele, é bem interessante. Tem muita coisa no YouTube sobre ele, né? E ele fala que ninguém nasce líder, né? É preciso buscar e se capacitar. Ao longo do caminho, um bom líder deve estar sempre aberto a ouvir, a aprender em todas as oportunidades e com todos à sua volta. Às vezes nós pensamos que a liderança, uma pessoa ser líder, é alguém que manda, que dá ordens. Não, alguém que está ali à frente, mas que aprende, que escuta e que vai se capacitando, que estuda para ser cada dia melhor. Então, que nós não queremos ser chefes, mas possamos ser líder na nossa família, líder no trabalho, nas reuniões de grupo das quais nós participamos, que possamos aprender esse processo de liderança e nos capacitando a cada dia, aprendendo ao longo do caminho, ser um bom líder, né? Porque a sociedade está precisando de bons líderes, as pessoas não estão sabendo liderar. E ele fala muito bem dessa questão da liderança, né? E primeira coisa, liderar a si mesmo, porque se nós não formos capazes de liderar a nós mesmos, os nossos próprios medos, né? Então nós acabaremos por deixar de fazer muitas coisas. Quando a gente não lidera a si próprio, não lidera a própria vida, a própria família, os próprios medos, as próprias incertezas que nós temos. Então, é preciso aprender a liderar a si mesmo, em primeiro lugar, e aí as outras coisas virão, né? E nós vamos fazer muita coisa quando se aprendermos a liderar nós mesmos. Então, é mais ou menos isso, né? Ele fala muitos códigos, muitos conselhos importantes para crescer, para avançar, para sair da inércia, né? Então é isso, Deise, eu não sei se você tem algo mais a completar. E é isso aí, quando você fala da liderança, que começa por nós mesmos, na nossa casa, na nossa vida, né? Isso tem muito a ver com autoconhecimento, né, Francilene? Porque se você não começa a partir daí, você realmente não vai conseguir administrar as suas emoções, que começam lá nos pensamentos e as suas ações, e isso, é claro, vai se exteriorizar. Então, é muito importante quando ele fala disso, quando ele fala das nossas atitudes, que elas são mais importantes do que os fatos, né? Porque ele fala que qualquer fato que nós enfrentamos, por mais penoso que seja, mesmo que pareça irremediável, não será tão importante quanto nossas atitudes em relação a ele, porque é sempre, de fato, como nós reagimos em relação ao que acontece, em relação ao que fazem conosco, e é sobre isso, né? E eu acho que a gente tem que cuidar disso, né? Das nossas ações, né? Do que fazemos com o que fazem conosco. Uhum. Então, ele frisa, a gente observa que em quase todas as modelagens, né, Francilene, esse conselho ele vem para nós. Então, a gente tem que realmente começar a ter essa sensibilidade para nos perceber, porque tudo tem a ver com as nossas reações, porque elas mostram quem somos.
Então, eu acho que se a gente for fazer todo um retrospecto e uma avaliação das modelagens, tem muitos pontos em comum, né? Não à toa as pessoas são quem são, os líderes que são, os empresários que são, né? Pessoas grandiosas que podem realmente contribuir com a nação, né? De uma maneira geral. E aí, obviamente, que cada um vai pegar para si aquilo que importa. E isso é, de fato, muito individual. Então, eu acho que nós trouxemos boas informações, bons ensinamentos, né? Não só para nós aqui, mas para todas as outras pessoas que virão mais para frente. E é isso, Francilene. Eu tenho cada dia mais reforçado isso em mim e exigido também muito em mim, né? Para que é uma pressa que é nossa, não é de ninguém, né, Francilene? É um tempo nosso, que determina o tempo baseado naquilo que a gente está buscando. Então, eu desejo para as pessoas que estão aqui o mesmo, né? Que elas cuidem da vida delas, que elas passem a administrar melhor, né, as suas vidas e ser menos fiscais, né, da vida alheia. Eu acho que isso é muito importante para o nosso crescimento. A gente começar a olhar para nós mesmos, né? Isso já faz uma grande diferença, né, Francilene? Se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa ser melhor. Então, esse o conselho que, na verdade, eu concluo aqui e é a mensagem que eu deixo para todos vocês. É isso aí. Caso você queira finalizar, fique à vontade. E até a gente... Excelente. Ah, a Rose está aí ainda. Muito bem, Rose. Rose. E aí a gente... A Rose, eu puxei a orelha dela, né, Francilene? Estou falando aqui, porque ela já sabe. E o que é bom com isso? Porque ela, através da decisão dela, ela já teve uma ação imediata. Ou seja, ela voltou a se exercitar, a cuidar da saúde física. E isso é muito importante. Como a gente falou semana passada, a decisão precisa ser seguida de uma ação imediata. Então, a Rose está de parabéns. E olha o quão a gente influencia as pessoas, né, Francilene? Eu lá na Bahia, saí correndo todos os dias no meio da rua e fazia vídeo e brigava e dava esporro e as pessoas estavam lá, cada dia esperando um vídeo diferente. Aí, de algum modo, o que a gente quer é isso, né? A gente quer transformar a vida do outro através da nossa vida, né? E isso é bem legal. E é isso, gente. Essa mensagem que eu trouxe, é isso aí, Rose. E fica à vontade, disciplina, né? Determinação, disciplina, novos hábitos, viu, Roseni? O Abílio Diniz, ele tem 80 e alguns anos aí, mas ele faz exercícios, faz esportes e não parece ter essa idade, entendeu? Porque ele cuida muito bem da saúde. E assim, não é questão de envelhecer, mas envelhecer com saúde. Todos vão envelhecer um dia, né? Ninguém foge disso. Já estamos, cada dia nós caminhamos para uma idade mais avançada. Mas estar bem de saúde, estar com a qualidade de vida. E tudo passa por essa questão do exercício físico, da disciplina. Então é bem interessante, né? Cuidar disso, porque imagina você envelhecido, cheio de dores, cheio de mal-estar, né? Então, saudável é bem melhor, né? Então é isso aí, Roseni. Muito obrigada por você estar aí. E só para finalizar, né? Como ele fala, não cometa os mesmos erros velhos. Se for para cometer, que você cometa erros novos. E às vezes nós caímos nessa tendência de ficar a vida inteira repetindo os mesmos erros. Vimos que não deu certo, mas continuamos, né? E ele diz que hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem e amanhã melhor do que eu sou hoje. Sempre, né? Ser melhor do que o que nós fomos ontem. Amanhã ser melhor do que nós somos hoje.
isso é não cometer os mesmos erros, os erros velhos. Se for para cometer, cometa um novo hoje. E chega de estar repetindo as mesmas coisas e ficando aí no mesmo lugar e culpando as pessoas porque a gente não avança. Temos que olhar onde que nós temos colocado desculpas, né? Que às vezes são desculpas que às vezes nem a gente mesmo acredita nas desculpas que nós inventamos. Então, eu agradeço a todos e peço ao Senhor que nos ajude, nos dê discernimento, nos impulsione, nos dê clareza do que devemos fazer, onde nós devemos agir, tomar decisões, né? A todos vocês, muito obrigada. A você, Deise, um abraço. E a gente se vê, né? A gente se vê mais para frente. Obrigada a todos vocês. Na próxima semana, se Deus permitir, nós estaremos com mais uma modelagem e que isso possa nos fazer crescer, a você também, fazer crescer como pessoa, crescer profissionalmente, né? Abrir a mente para outros horizontes, porque às vezes a vida não é só esse nosso mundinho de dormir, acordar, trabalhar, dormir, acordar, trabalhar, é muito mais. Tem muito mais, a nossa missão é muito maior, o nosso propósito é muito mais do que só dormir, trabalhar, comer, dormir, trabalhar. Tem muito mais coisas que nós podemos ser e podemos fazer. Então, um beijo para todos vocês, um beijo, Deise, e um beijo, Roseni. Beijinho, coração. Isso aí, gente. Até semana que vem, com uma nova modelagem e com a presença de vocês. Um grande beijo para a Silene. Obrigada aí por tudo. E até a próxima. Até. Beijo, gente. Beijo, Rose.